Shalom, queridos, que o Senhor abençoe e guarde vocês, irmãos aí em Pedra Branca, Massaroca, os nossos amigos internautas que estão ouvindo a palavra de Deus. Eu quero abençoá-lo em nome de Jesus, os nossos irmãos da Igreja Patrícia Vé Chamar, também em Juazeiro, e a todos que estão sendo alcançados por esta palavra. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu quero orar, mas antes de orar, eu já vou logo dizendo, se você é alguém que crê parcialmente na palavra de Deus, ou que não aceita a Bíblia como regra de fé e prática, então, uma boa noite, esse vídeo não é para você. Essa palavra não é para você. Mas se você é daquele que tem fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da justiça, então você está no lugar certo, você está na igreja certa, você está no canal certo. Eu quero orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a todos que estão recebendo essa palavra, quer na igreja, quer em suas casas, nos hospitais, onde quer que estejam, Senhor. Eu quero colocá-los diante de Ti. Que a Tua boa mão, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia alcance cada vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Meus queridos irmãos, eu quero falar nesta noite sobre algo um tanto polêmico, mas eu quero trazer a palavra de Deus. Eu quero falar sobre os milagres. Nós estamos em um tempo que existe muita propaganda de milagre ou milagres. Existem muitas pessoas que convidam e dizem que todos vão ser curados e que haverá milagres, mas na prática não é o que acontece. E muita gente frustrada, e muitos não creem na palavra, outros vão apenas atrás dos milagres. Você é daquele que só quer a cura ou você quer servir a Deus? Muita gente só quer a bênção, mas não quer o abençoador. E eu quero nesta noite dizer a você que se você receber o abençoador, que é Jesus, então a sua vida será abençoada e os milagres serão consequências ou uma consequência da escolha certa que você fez, que foi escolher a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Queridos, nós vemos o seguinte, que a igreja primitiva, ela realizava muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas aconteciam. Por quê? Porque eles viviam a palavra de Deus. Eles realizavam muitos sinais no meio do povo. E a igreja primitiva, ela gozava de uma tremenda aceitação no meio do povo. Não era só a igreja, o povo tinha um respeito pela igreja, porque sabiam que Deus usava os discípulos de forma tremenda, os apóstolos e todos que faziam parte daquela comunidade cristã do primeiro século da igreja primitiva. Então, queridos, era um mistério e, ao mesmo tempo, um ministério que Deus estava concedendo, né, à sua igreja. E nós vemos que os milagres, eles dramatizam, eles apresentam, né, o evangelho, uma forma dinâmica de apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque os milagres, eles vão confirmar a palavra. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E aí é que está a grande pergunta. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Ou você apenas crê que pode receber o milagre? É importante notar que aqueles que seguiam Jesus e faziam milagres, eles criam que Jesus era e é o Filho de Deus. Eles criam que Jesus havia ressuscitado. Eles criam que Jesus voltaria outra vez. É bem diferente de uma fé que nós vemos hoje, onde as pessoas vão por conveniência, vão para a igreja dependendo do que vão receber, do que vão encontrar como conforto, ou uma palavra que vá amaciar o seu ego. Mas a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus não é para eu me sentir bem, é para eu consertar a minha vida. É para que ao ver a palavra, ouvi-la e recebê-la em meu coração, eu vou poder então ter uma mudança de vida. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para curar, né, todas aquelas mazelas que estão no coração, como removendo, né, a sujeira através da palavra e lavando com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus.
Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 14, que as multidões, elas eram atraídas para ouvir o evangelho por conta dos milagres. Havia os milagres e as multidões, elas iam atrás. Nós vemos isso na palavra de Deus. Os milagres convencem os não convertidos, né, de que aquela palavra, de que esta obra é verdadeiramente de Deus. É eu anunciar o evangelho, é você, a igreja, anunciar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Não é eu colocar os pontos que vão defender a minha denominação ou que você vai defender a sua denominação. Hoje as pessoas estão preocupadas mais em uma mensagem teológica, em tratados teológicos, onde que a condição para se pregar em determinadas igrejas, a condição para levar a palavra é uma formação acadêmica. Eu quero dizer a você, eu não desprezo a formação acadêmica. Pela misericórdia do Senhor, também tenho essa formação acadêmica. Mas o que importa é ter uma vida de santidade e de consagração ao Senhor. É uma vida realmente voltada para o Senhor Jesus Cristo. Não vão ser gritos, não serão sapateados, não serão emocionalismo, nem choros que vão produzir o milagre. Mas o milagre, ele é realmente uma manifestação da presença de Deus para atrair o pecador, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O que está bem distante da vida de muitos, que querem apenas receber o milagre, querem receber a palavra e vão embora. Eles não querem Jesus. E você? Você está buscando a Jesus? Você está buscando ir morar no céu, ter uma vida transformada, mudada? Ou você quer viver apenas como uma pessoa cristã qualquer, que onde você chegar, onde você se congrega, na sua comunidade, ou seu líder, tiver uma palavra de exortação, ou tiver uma palavra de Deus que vai confrontar o seu pecado, vai confrontar a sua vida, e aí você vai abandonar a igreja, você vai abandonar o seu líder, você vai abandonar. Muitas pessoas, quando são confrontadas na palavra, elas se incham, ficam inchadas, ficam raivosas e abandonam a casa do Senhor e saem falando mal da igreja, saem falando mal do seu pastor, saem falando mal dos irmãos. Isso não é de Deus, isso é uma obra do diabo. E eu passei a informação que essa mensagem não é para crente mimimi. Tem crente que não se pode tocar, não se pode falar a palavra de Deus. Tem cristão que qualquer coisa já está ficando doente. Qualquer coisa diz, a mensagem foi encomendada. Eu quero te dizer uma coisa, ou você se converte, ou você vai realmente ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, ou você vai viver de cara fechada. Não adianta você ir para a igreja, você ir lá cantar, você se apresentar e não ter comunhão com seu irmão, não fala com seu irmão, não fala com seu vizinho, não fala com as pessoas. Isso não é presença de Deus. A igreja, nós precisamos, como servos de Deus, termos uma vida convertida, uma vida de santidade e de consagração, para que as pessoas vejam em mim e vejam em você a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo. Porque, querido, os milagres, eles são o quê? Uma confirmação da palavra de Deus. Então, a ênfase em milagres, em sinais e maravilhas era uma das chaves às quais a igreja primitiva abria as portas ao mundo pagão. O evangelho, ele se espalhou tão rapidamente naqueles dias por causa da autoridade que era evidente no ministério confirmado por milagres. A autoridade Deus confirmava. A autoridade não é você se impor, não é você querer que as pessoas te respeitem porque você tem um currículo admirável. Mas as pessoas verem Jesus na sua vida, ver que você é humilde, que você aceita a correção, que você aceita realmente ser instruído pela palavra de Deus, porque só assim nós iremos crescer. A igreja do Senhor, ela cresce com base na oração, na submissão, servindo a Deus com alegria, não se misturando com o mundo. Nós não podemos estar na casa de Deus, na igreja do Senhor, e vivermos uma vida contaminada pelo pecado, pela maledicência, pela desobediência,
pela rebeldia. Não, de forma alguma, nós temos que viver para agradar o Senhor Jesus. Então, assim nós teremos a autoridade para que os milagres sejam realizados. Louvado seja o nome de Jesus. As igrejas de hoje que estão causando o maior impacto no mundo são aquelas igrejas que realmente estão buscando a Deus em oração, em jejum, se submetendo à palavra, aos seus líderes e vivendo uma vida de milagres, de curas, de maravilhas. E nós vemos que Jesus, ele, quando ministrava a palavra, ele ensinava quem era o Pai. Jesus não ensinou uma doutrina, ele não falava sobre doutrina, Jesus não falava sobre os usos e costumes, não, mas Jesus simplesmente pregava a palavra, ele falava de uma pessoa, o Pai, o Senhor da glória. Os discípulos também da igreja primitiva, da mesma forma que aprenderam com Jesus, eles não ensinavam nenhuma doutrina, eles não defendiam nenhuma denominação, eles não apresentavam filosofias, eles não apresentavam pensamentos teológicos, mas eles apresentavam uma pessoa, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo tantas pregações que falam de riquezas, que falam de alegria total, no sentido que os bens materiais é que vão trazer essa alegria. Não. Jesus não colocou a nossa alegria, a nossa vitória nas coisas materiais, nos bens materiais. E o apóstolo Paulo, ele bem diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades das maldades celestiais. Escuta, se você ouviu a palavra de Deus, você foi chamado, é para fazer uma obra espiritual. Jesus te chamou para viver o evangelho, para anunciar o evangelho do reino, para dizer que Jesus vai voltar. Então não é ensinar uma doutrina, não é a sua doutrina, mas é apresentar uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Não podemos ensinar a letra da lei, porque a lei ela mata, a letra da lei ela mata, diz a palavra de Deus. Mas nós temos que ministrar pelo Espírito Santo a palavra viva, a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo da palavra, ele vivifica, o Espírito vivifica, mas a letra ela mata. Os ensinamentos dos discípulos, os ensinamentos dos apóstolos, eles não estavam restritos somente ao templo, somente ali na igreja, né? Hoje podemos entender como igreja, mas a palavra de Deus era ensinada diariamente, de casa em casa. A igreja se reunia em oração diariamente, na comunhão, no partir do pão. Então era um trabalho que ninguém reclamava ou se sentia cansado. Tem crente que não vai para a igreja porque chegou cansado do trabalho e não vou para a oração, mas você trabalhou para você o dia todo e ainda diz que serve a Jesus. Por isso que eu disse, amado, que nessa noite Deus tem uma palavra para quem quer servi-lo de verdade. Nós precisamos sim fazer o sacrifício, porque quando eu estou cansado da labuta diária, eu estava ganhando o meu pão, eu estava trabalhando para mim, para minha família, você estava trabalhando para você, e a obra de Deus ficou aonde? Quando você vai à igreja e você prega, ou você vai à igreja e você canta, qual é a obra que você fez? O que foi que você serviu? Não, você se serviu. E ainda tem gente que se for ao templo e não tiver uma oportunidade, volta com raiva, fica chateado. Não pode ser o Espírito de Deus agindo na vida dessa pessoa. Nós precisamos fazer algo para abençoar. É estender a mão ao pobre e ao necessitado. É levar a palavra de Deus de casa em casa, reunindo com pequenos grupos, reunindo nas células, fazendo as reuniões de oração. Queridos, temos que estar juntos, levando essa palavra todo dia. E quando encontramos os irmãos? Quando você encontra o seu irmão, que você faz uma visita, você ainda ora com ele? Você traz uma palavra de Deus para ele?
E palavra de Deus, eu não estou dizendo aqui que tem muita gente aí hoje que fica fazendo profetada, não é profecia. Chega, eis que Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, e aí se engrandece. Mas é você chegar ali, abençoar e dizer, Pai, seja sobre essa casa, orar com o teu irmão, abençoar o teu irmão, abençoar a casa do teu irmão, abençoar a família, se despedir com oração. As pessoas se juntam, as pessoas se reúnem, falam de política, discutem sobre o preço da gasolina, discutem sobre o preço do gás, mas não falam de Jesus. Dizem que não sabem falar de Jesus. Então não pode haver milagres. O inferno não para, o inferno é 24 horas trabalhando. E aí você só tira 1 hora e meia para ir se servir na casa de Deus. Não é para servir, é para se servir. E aí ora por um avivamento, e alguém acha que o avivamento é falar em línguas. Que o avivamento é apenas quando tem interpretação de línguas, amados. São os dons do Espírito. O avivamento, a palavra do Senhor é clara, é sede e fome de Deus, o Deus vivo. É avivamento quando as almas se convertem. Há avivamento quando você sai da sua casa e vai falar de Jesus, vai anunciar Jesus todos os dias. O avivamento vem quando a igreja está se reunindo o tempo todo para orar, para buscar interceder pelo vizinho, orar pelos enfermos, orar para que os milagres aconteçam, orar pelas autoridades. A Bíblia diz que as autoridades são construídas por Deus. A Bíblia não fala qual é o partido, nem qual a ideologia, mas Deus permite que eles cheguem ou não ao governo. E é obrigação minha e sua orarmos por essas pessoas, intercedermos por elas. Então, queridos, nós precisamos introduzir a palavra de Deus na vida prática da igreja, no nosso relacionamento e na vida das pessoas. É a vida cotidiana. Nós não podemos viver dentro de um armário religioso. Tem gente que entra dentro daquele armário religioso e pronto. Não, nós temos que sair para levar a palavra. Temos que mudar essa realidade. Vamos convidar o pessoal para a igreja. Vamos convidar os visitantes. Não, somos nós que temos que sair e ir lá onde eles estão, levando a palavra de Deus. E esse é um desafio. Esse é o verdadeiro avivamento. Então, queridos, quando os discípulos falavam sobre Jesus, que falavam do Evangelho, eles exaltavam o Senhor. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 36. Eles apresentavam Jesus como o único Salvador. Eles apresentavam Jesus como um médico poderoso que traz a cura da alma, a cura do espírito e também a cura física. Eles apresentavam Jesus como o batizador no Espírito Santo, aquele que batiza no Espírito Santo. Então, constantemente e de uma forma consistente, eles exaltavam em suas pregações os ensinos de Jesus, ensinamentos da palavra, para que as pessoas fossem convencidas de quem é Jesus. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com pregações bonitas, lindas, mas sem nenhum poder, sem nenhuma unção do Espírito Santo. O ministério, ele tem que ser inspirado pelo Espírito, tem que ser inspirador também, e tem que ser instrutivo, tem que ser fazer discípulos. A mensagem, ela tem que inspirar a fé. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é a palavra que você diz que é de Deus. Tem muita gente aí só preocupada em dar mensagem de Deus. Parece que é o porta-voz de Deus, não é mais o Espírito Santo, está tomando o lugar do Espírito Santo. Com tantas mensagens, com tantas falações. Eu me refiro aqui àquelas pessoas que vivem de porta em porta. Eu sei, creio e recebo a palavra de Deus também enviada pelos discípulos. Eu sei que Deus usa em profecia, e quando Deus usa em profecia, o profeta, ele não teme, porque sabe que as palavras se cumprirão. Deus usa, sim, o profeta, e eu creio e recebo essa palavra, mas eu me refiro àqueles que vivem para se fazerem
conhecidos ou famosos, é aquele tipo de coisa. Por exemplo, tem alguém enfermo, doente, a primeira coisa que ele vai dizer, não, vai dar tudo certo. Não, irmãos, Deus já deu certo, vai dar tudo certo. Qual é a convicção que você tem disso? Por que é que você falou disso? Quanto tempo você passou em oração para você transmitir uma palavra dessa? Isso virou um jargão evangélico. As pessoas vivem usando os jargões. E nós precisamos não é usar jargões, mas é a palavra viva, a palavra verdadeira, a palavra eficaz. Olha, crente, se você não quer ouvir a palavra de Deus, pode correr. Corra. Porque essa palavra é para quem quer se converter e para quem é convertido. O Senhor, sim, ele vai usar a sua igreja de uma forma tremenda. Se nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, o Senhor estenderá suas mãos. O batizador, Jesus, vai continuar batizando com o Espírito Santo. E aí recebeu o dom de línguas, é batizado no Espírito Santo, comece a pedir o dom de interpretação de línguas. Tem gente que recebe o batismo com o Espírito Santo e aí parou aí. A Bíblia diz que é o menor dos dons e as pessoas colocam como se isso fosse algo muito além, né, das suas possibilidades, muito além da fé dos outros irmãos e se colocam num patamar superior. Busca o Senhor. Precisamos sim dos dons do Espírito Santo, os dons carismáticos, línguas, interpretações de línguas, profecias, dons de curar, fazer milagre, operação de milagres, mas precisamos também, sabe o quê? Dos frutos do Espírito. Sem os frutos do Espírito, não haverá dons do Espírito. Por isso, muitas vezes, e na maioria das igrejas, falar em línguas é só quando tem um congresso, quando tem uma festa. Aí alguém fala em línguas, outro profetiza. Será que é preciso isso? Não, meu irmão. A única coisa que precisamos é dobrar os joelhos no chão, falar com o Senhor, clamar, termos uma vida de santidade e submissão. Uma vida consagrada ao Senhor. É disso que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós precisamos entender. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 7 e 8. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, é isso que é avivamento. Deus usar de uma forma tremenda a todos os seus servos, a toda a igreja, não é somente um, não é só o líder, não é só o pastor, não é só o líder de oração, não é só a dirigente do círculo de oração, mas Deus quer usar a todos para que sejamos missionários de Cristo Jesus, para que nós possamos cumprir a grande comissão, a grande ordem que o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É preciso fazer isso, mas isso só é possível quando nós nos dedicarmos ao Senhor e cada um verdadeiramente deixar a murmuração, deixar a infidelidade, deixar a traição e viver em alegria. E quer saber mais de uma coisa? Se você foi traído, se alguém lhe abandonou, e se você está agora desanimado, você está permitindo que a raiz de amargura entre no seu coração. Quem está numa guerra, nós somos numa batalha, ele tem que continuar a luta, ainda que alguns guerreiros morram. Nós fomos chamados para sermos soldados do Senhor Jesus Cristo. O nosso capitão, o Senhor Jesus, ele está à nossa frente e nós já saímos para a guerra certos da vitória em Cristo Jesus. Anunciemos o Evangelho, falemos de Jesus, proclamemos a palavra de Deus, vivamos em união, porque a Bíblia diz, lá na carta aos Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso isso. Tem gente que não fala com seus pastores, não fala com seus líderes, está dentro da sua própria casa, não fala com seu irmão, não fala com a sua irmã. Qual é o exemplo que você tem
como servo de Deus? Qual é a autoridade que você vai ter em relação aos seus discípulos, em relação à igreja? E se não tem autoridade aqui em relação às pessoas, muito menos a autoridade diante de Satanás. Porque Satanás, ele reconhece a autoridade daquele que o tem. Veja quando os filhos de Cefas tentaram expelir os demônios, o que foi que aconteceu? Aquele demoniado avançou sobre eles e disse, olha, eu conheço quem é Paulo, conheço quem é Jesus, conheço quem é Paulo, mas você, quem é? Então, amados, se não tivermos uma vida de santidade e de consagração, não adianta forçar a autoridade. Você pode até enganar as pessoas, mas não vai enganar a Deus. E o diabo também vai saber que você não tem autoridade nenhuma para expulsá-lo. E não tendo autoridade para expulsá-lo, também não haverá autoridade sobre as enfermidades. Então, queridos, nós precisamos levar a palavra de Deus. Precisamos ensinar as coisas que são concernentes ao reino de Deus e ao nome de Jesus. É essa que tem que ser a nossa mensagem. E tudo o que a autoridade desse nome, Jesus, pode significar para as pessoas. Irmãos, isso é um assunto glorioso. Que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Que nós possamos viver uma vida de santidade e que possamos servir a Deus com alegria. Não é o crente mimimi, não é o crente fraco, não é aquele que qualquer coisa está abandonando a batalha, está correndo da guerra e deixando seus irmãos sozinhos. Deus te chamou para a batalha, Deus te chamou para a peleja, e Deus levantou a nossa vida como um servo que clama aqui nesse sertão da Bahia, para que a palavra, a mensagem de Deus chegue à sua vida e aonde quer que o Senhor mande, essa palavra vai chegar. É tempo de avivamento, mas avivamento com a sede de Deus, a fome de Deus, sede da palavra, e aí os sinais seguirão aos que crerem. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, e se você está recebendo essa palavra, essa mensagem até o final, é porque você é chamado por Deus. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Então, somente renuncie a tudo aquilo que impede de você chegar ao Senhor, porque o Senhor ouvirá a tua oração. Que Deus em Cristo abençoe a amada igreja, que Deus abençoe o querido internauta que está nos assistindo. Nós queremos orar por sua vida agora. Querido Deus e Pai, traz um verdadeiro despertamento espiritual para a tua igreja. Traz, Senhor, uma vida de libertação, uma vida de cura. Traga, Senhor amado, um avivamento que faça com que a igreja, Senhor, ela proclame o teu evangelho com autoridade. Que proclame o teu evangelho, Senhor, com ousadia e que os sinais possam seguir àqueles que crerem. É no nome de Jesus, Senhor, que eu abençoo essa família, abençoo essas pessoas. Ó Pai amado, eu libero agora uma palavra de cura. Você que está enfermo, você que está doente, que está no hospital, você que está num leito, numa cama, não sei onde você está agora, mas eu quero dizer uma coisa. Se você ouviu essa palavra, sabe quem é Jesus, recebe a Jesus no teu coração, eu declaro em nome de Jesus a cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Amém, queridos? Um grande abraço. Para quem não me conhece, está assistindo, eu sou o apóstolo Gênesis, presidente da Igreja Batista Yahvé Shammah, em Juazeiro, também pastor da Primeira Igreja Batista em Pedra Branca e presidente das Igrejas Batista Africana lá em Moçambique, que é o mais em Moçambique. Que Deus abençoe sua vida e que, se você foi abençoado com essa palavra, ou tem alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo, tá? Vá lá, se inscreva no canal se você não é inscrito, nos ajude a crescer o canal, a levar essa palavra mais longe, tá bom? Vá lá, curta, mas coloque também um aleluia, coloque um amém. Se Deus tocou seu coração, recebeu essa palavra, coloque lá nos comentários um amém, um aleluia. Deus te abençoe e estaremos juntos, se Deus permitir, na quarta-feira. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida.